E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, juntos, segredos da biologia. Vamos agora falar a respeito dos protozoários. Protozoários. Galera, coisas que a gente tem que saber sobre protozoários para os vestibulares da vida. Vamos começar aqui abordando as características dos protozoários. Protozoários são organismos unicelulares. Protozoários são unicelulares. Eucariontes ou procariontes? Procariontes não, né? Procariontes, bactérias e árqueas. Os protozoários são eucariontes. Eles apresentam núcleo organizado, material genético envolvido pela carioteca. Os protozoários são organismos heterótrofos. Eles não produzem o seu próprio alimento, não fazem fotossíntese nem quimiossíntese. Já que são heterótrofos, então como é que eles se alimentam? Os protozoários se alimentam de três maneiras. Alguns são parasitas, se alimentam através do parasitismo, parasitando o corpo humano, inclusive. Malária, doença de Chagas, leishmaniose, ameba, amebíase, né? Muitos são parasitas do homem. E também, nutrição pode ser por predatismo. Predatismo. No ecossistema aquático, água doce, ambiente dulcícola, de repente, uma ameba, um protozoário, emitindo pseudópodes, projetando a membrana para fagocitar quem? Fagocitar uma bactéria. Protozoário é eucarionte, bactéria é procarionte. Lembra que a célula eucariota é muito maior que uma célula procariota, certo? Portanto, o protozoário emite pseudópodes, fagocita bactérias e, usando os lisossomos, vai fazer a digestão intracelular dessa bactéria. Predatismo em nível microscópico. Tranquilo? E outra forma de reprodução das bactérias, reprodução dos protozoários, né? Nós temos aqui o mutualismo. Mutualismo. Cupim alimenta-se de madeira. O cupim fabrica celulase? Não fabrica. Mas no tubo digestório do cupim tem protozoários que fabricam celulase. O cupim se dá bem, o protozoário absorve parte de outros nutrientes do cupim. As duas espécies se ajudam, dependência metabólica, relação ecológica de mutualismo. Ruminantes. O boi, por exemplo. Ruminantes fabricam celulase? Também não. Mas no tubo digestório dos ruminantes tem protozoários produtores de celulase. Mutualismo. Alguns protozoários são mutualistas, tá? De outras espécies. Jovens, alunos, então vamos pensar. Já que os protozoários são eucariontes, já que eles são heterótrofos, já que eles também são unicelulares, eles estão dentro de qual grupo? Qual reino? Lembra? Reino animal, reino vegetal, reino fungi. Qual é o reino dos protozoários? Os protozoários, eles pertencem ao reino protista. Pertencem ao reino protista. Alguns chamam o reino protista de reino prototista, né? Mesma coisa. Prototista ou protista. Juntamente com quem? O reino protista é o reino dos protozoários e também das algas, tá? Protozoários e também das algas. O detalhe é que as algas, elas são unicelulares ou pluricelulares, eucariontes, só que as algas, elas são autótrofas, ok? Elas são autótrofas. Já protozoários são heterótrofos. Ambos, então, localizados no chamado reino protista ou prototista.
certo? Então, galera, essas aqui são as características principais dos organismos conhecidos como protozoários. Agora, acontece que existem muitos e muitos protozoários diferentes. Tem protozoário que tem cílio, tem protozoário que tem flagelo, tem protozoário que não tem nem cílios nem flagelos. Então, como classificar os protozoários? As várias espécies, os vários tipos de protozoários. Vamos colocar aqui então os chamados filos. Filos dos protozoários. Os principais para os vestibulares é o que nos interessa, é disso que nós estamos falando, certo? Lembra aquela classificação da biologia? A chamada reficofage. Como é que é mesmo? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É isso? Lembra que dentro de cada reino nós temos os filos. Por exemplo, reino animal tem o filo dos poríferos, o filo dos selenterados, plateumintos, nemateumintos, aí vai pulando, né? Tem anelídeos, moluscos, cordados, certo? Dentro de um mesmo reino, encontramos vários filos. Com os protozoários, a mesma coisa, galera. Os protozoários estão no reino protista. Quais são os filos? Os principais, repito. Nós temos o filo dos chamados sarcodíneos. Oi? Sarcodíneos. Alguns chamam de risópodas. Sarcodíneos ou risópodes. Por quê? São aqueles protozoários, gente, que movimentam-se fazendo movimentos ameboides. O protozoário consegue se locomover através dos chamados movimentos ameboides. Aqui nós temos, por exemplo, uma tal de ameba. Ameba, movimento ameboide, né? Vamos ver depois que, inclusive, ela pode causar doença no corpo humano, uma tal de amebíase, a entamoeba. Tranquilo? Bom, outro tipo de protozoário é o protozoário chamado de flagelado. Protozoários flagelados, também chamados de mastigóforos. Mastigóforos. Como assim? Detalhe, mastix, olha só, flagelo também é conhecido como mastix. Então, protozoário flagelado ou mastigóforo, quer dizer, possui, porta o tal do mastix, mesma coisa que flagelo. Você, por acaso, conhece aí algum protozoário que apresente flagelos? Que tal, por exemplo, um tal de Trypanosoma cruzi? O Trypanosoma cruzi, o protozoário causador da doença de Chagas. Protozoário flagelado. Também temos aqui uma tal de Leishmania. Leishmania brasiliensis, Leishmania chagasi, é um protozoário que também apresenta o tal do flagelo, flagelado. Sim, tem tal do flagelo. Que tal a tricomonas? Quem? Tricomonas. Tricomonas vaginalis. Causa a tricomoníase vaginal. Protozoário que apresenta flagelo também. Ok? Não para aí não. Tem mais? Tem. Que tal uma tal de giardia? Giardia lamblia causa uma tal de giardíase. Giardia, protozoário flagelado, vários flagelos por sinal. Giardíase. Viu?
Protozoários dotados de flagelos, eles também existem. Gente, também temos protozoários chamados de ciliados. Protozoários do filo, do grupo dos ciliados. É fácil, né? Protozoários dotados de cílios. Aqui nós temos, por exemplo, um tal de Paramecium. O Paramecium é um protozoário que não causa assim, nenhuma doença importante no homem, não, tá? Não é assim nosso parasita, não para vestibular. E temos protozoários chamados de esporozoários. Esporozoários ou apicomplexos. Credo! Esporozoários ou apicomplexos. Aqui, amigos, nós temos como exemplo protozoário causador da malária, um tal de Plasmodium. Plasmodium causador da malária, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e outras espécies, malária. Aqui temos também um tal de Toxoplasma. Toxoplasma gondii, protozoário de aspecto mais ou menos assim, ó, esférico, mais ou menos arredondado. Então, repare, no caso sarcodíneos ou risópodes, nós temos o quê? Movimentos ameboides. Movimentos ameboides. Sarco. Lembra de tecido muscular? Sarcômero. Sarcos, unidade contrátil, movimento. Risópodes. Riso quer dizer raízes. Prolongamentos, lembrando raízes, os movimentos ameboides. Ok? Flagelados ou mastigóforos, os protozoários que se locomovem através de flagelos. Eles possuem flagelos. Protozoários dotados de cílios, ciliados, o Paramecium, presença de cílios. E os protozoários esporozoários ou apicomplexos não têm estrutura locomotora. Aqui, sem estrutura locomotora. Professor, então como é que eles vão se deslocar? Raciocine. No caso do toxoplasma, fezes de gato, miau, toxoplasmose. Plasmodium, plasmodium, malária, mosquito. O mosquito anófeles pica a pessoa, depois pica a outra, e aí o protozoário vai circulando. Cada um dá seu jeito. Bom, se você estiver fazendo uso de suas faculdades mentais, deve ter reparado o seguinte, que o critério usado pela biologia para classificar os protozoários, qual é? É a forma de locomoção, certo? De acordo com a forma de locomoção, a biologia resolveu, então, classificar os vários grupos de protozoários. Tranquilo? Então, nós vimos as características dos protozoários e eu acabei de comentar aqui com vocês a respeito da classificação dos protozoários. Agora, eu preciso mostrar para vocês como é que os protozoários fazem aquilo. Aquilo. Reprodução. Amai-vos uns sobre os outros, né? Então, gente, reprodução dos protozoários. Como é que vai funcionar aqui? Reprodução pode ser do tipo assexuada e do tipo sexuada. Protozoários também gostam de variar, danadinhos, né? Adoram variar. Gente, reprodução assexuada. Aqui nós temos uma tal de
paridade. E uma tal de esquizogonia. Cisparidade, também chamada de divisão binária. Cisparidade ou divisão binária. Esquizogonia, mesma coisa que divisão múltipla. Esquizogonia, mesma coisa que divisão múltipla. Bom, olha só que facilidade. Cisparidade, divisão binária. Um protozoário pode ser diploide ou haploide. Vamos ver depois que tem protozoário que no ciclo de vida dele pode estar na forma haploide provisória, tá? Então, o protozoário, ele vai formar duas células, duplica o seu material genético e forma duas células, dois protozoarinhos, ok? Divisão binária, uma célula formando duas. O Helder, é tipo uma mitose? É praticamente uma divisão mitótica, tá bom? Galera, agora divisão múltipla. Aqui, ó. O protozoário, ele duplica o seu material genético várias vezes, tá? Vai formar vários núcleos. Mesma célula, vários núcleos. Depois essa célula vai sofrendo as divisões citoplasmáticas. E vamos ter, ó, vários protozoários, várias células filhas sendo geradas ao mesmo tempo. Divisão múltipla. Podem ser 8, 12, 17, um número variável de descendentes. Tranquilo? Isso aqui tudo é reprodução assexuada. Não há fecundação, não há mistura de material genético, não há aumento da variabilidade genética. Tranquilo? Agora, reprodução sexuada dos protozoários. Aqui nós temos uma tal de conjugação. E uma tal de esquizogonia. Não, aqui é a esporogonia. Não confunda com a esquizogonia aqui em cima, tá? Aqui é assexuada, aqui é sexuada. Conjugação. Você talvez já tenha estudado bactérias. Não sei se você vai lembrar, mas bactérias também têm várias formas de reprodução, inclusive conjugação. Ó, vou lembrar você das bactérias primeiro. Uma bactéria apresentando o seu DNA principal, o nucleóide que toda bactéria tem. Lembra que algumas bactérias possuem um DNA acessório. Um DNA acessório que fecha, né? Essa bactéria tem até acessório, chamado de plasmídio, o tal do plasmídio bacteriano. E tem bactérias que não têm plasmídio. Algumas têm, outras não. Então, tem bactéria que só vai ter o seu DNA principal, tranquilo? O nucleóide. Lembrar também que bactérias podem produzir o chamado pelo sexual. O pile ou pelo sexual. Então, uma bactéria criando uma ponte de proteínas e carboidratos, e a outra bactéria, então, vai receber esse plasmídio. Uma bactéria recebendo o plasmídio, DNA da outra bactéria. Gente, isso aqui, ó, é conjugação entre bactérias. O que eu vou mostrar para vocês agora é que protozoários podem fazer algo semelhante, tá? Vamos lá. Este aqui é um protozoário. Ele apresenta um tal de vacúolo pulsátil. Vacúolo pulsátil ou contrátil. Tranquilo? Por quê? Porque pode ser um protozoário de água doce. E por osmose ele absorve muita água do meio externo.
e o vacúolo fica pulsando para jogar para fora, né, expulsar o excedente de água que está entrando. Então, só que o protozoário, alguns podem ter isso aqui, ó, um núcleo grande chamado de macronúcleo. E um núcleo menorzinho chamado de micronúcleo. Tem protozoários que apresentam dois núcleos, um grande e um pequeno, o macro e o micronúcleo? É isso aí, vestibulando. O macronúcleo, ele está envolvido, geralmente, nas atividades metabólicas da célula. A produção das enzimas necessárias ao metabolismo celular, produção de enzimas lisossômicas para digerir o que for capturado, fagocitado, várias coisinhas, tá? Atividades metabólicas em geral do protozoário macronúcleo. O micronúcleo está envolvido geralmente com atividade reprodutiva mesmo. Então, está aqui um protozoário. Eu estou aqui do lado fazendo para vos ser, ó, outro protozoário, outra célula. Galera, o que pode acontecer? Ó, esses dois protozoários, eles podem se aproximar, eles podem se juntar. Ó, eles ficam bem próximos, e o que acontece? O micronúcleo vai ser duplicado. Duplica o micronúcleo, e os protozoários, eles podem então trocar esses micronúcleos. Caramba, professor, existe isso? Existe isso. Micronúcleo deste aqui vai para cá, deste aqui vem para cá. Eles trocam micronúcleos após a duplicação. Perceba, um protozoário vai estar recebendo micronúcleo, genes de outro protozoário. Então, para o protozoário que está recebendo o micronúcleo, está havendo aumento da variabilidade genética. O nome disso é conjugação. Acredite, organismos unicelulares, como bactérias e protozoários, podem se aproximar e fazer troca de material genético. É a conjugação, tá? Bom, e para a gente finalizar a reprodução dos protozoários, uma outra forma. Qual é? Esporogonia. Gente, reprodução sexuada. O que acontece? Dois protozoários que estejam em suas formas haploides. É isso mesmo. Comentei agora há pouco e vou repetir. Tem protozoários que, ao longo do seu ciclo de vida, durante um certo tempo, eles podem permanecer na forma haploide. É um protozoário, é uma célula, mas encontra-se na forma haploide. Então, esses protozoários aqui, ó, haploides, vamos chamá-los de gametócitos. Gametócitos. Esses dois protozoários, então, eles podem se juntar seus materiais genéticos e vão formar, então, ó, um protozoário, uma célula diploide. Vamos chamar de zigoto. Mas que engraçado, né? Um protozoário, uma célula, um organismo que eu vou chamar de zigoto. Por quê? Porque ele foi formado pela junção de duas células haploides. Aí, galera, olha que absurdo, olha que diferente. Esse zigoto, professor, já sei. Ele vai proliferar, vai formar várias células para formar um organismo. Não. Isso acontece no seu caso, ser humano. O zigoto prolifera, forma tecidos, forma um organismo com vários tecidos diferentes. Lembre que no seu caso, a meiose que você sofre, lá nas suas gônadas, é para você fabricar gametas. Aqui não, aqui é diferente. O zigoto acabou de ser formado e vai sofrer meiose. Diferente demais. O zigoto acabou de ser formado e já sofre divisão meiótica. Então, ó, vai formar células haploides. É? Sim. Essas células haploides, então, vão ter o seu desenvolvimento. Como assim?
eles vão parasitar, de repente, o corpo humano, até quando futuramente se juntaram novamente num outro organismo para formar o zigoto. Galera, alguém pode pensar, mas gente, que maluquice, professor Helder. É maluquice. Precisa saber isso para o vestibular? Detalhe, você tem que saber isso aqui para o vestibular, dependendo do vestibular que você vai fazer, tá? Para o Enem é pouco provável, mas para as particulares é importante, sabe por quê? Porque isso aqui tem a ver com o ciclo da malária. Ciclo da malária. Nós vamos ver que parte da reprodução do plasmódio, que causa malária, acontece no mosquito. Essa aqui, a parte que envolve fecundação e formação de zigoto. Reprodução sexuada. Só que parte do ciclo reprodutor do plasmódio acontece no corpo humano. E a reprodução assexuada. Por isso a gente diz que, no caso da malária, o mosquito é o hospedeiro definitivo, é onde acontece a reprodução sexuada. E o homem é o hospedeiro intermediário no ciclo da malária, porque a reprodução assexuada acontece no nosso organismo, ok? Então, por causa da malária, é bom você saber que existe reprodução sexuada do tipo esporogonia, que é este caso aqui. E aqui, a assexuada no homem é a tal da esquizogonia aqui de cima, ok? Essa parte eu vou repetir, vou explicar de novo quando mostrar para vocês ciclo da malária. Essa aula é sobre protozoários. Claro que nós vamos ter aulas a respeito de cada protozoose, né? Chagas, malária, toxoplasmose, tranquilo? Por enquanto aqui a minha intenção é você entender que protozoários apresentam várias formas diferentes de reproduções. Aguardo vocês então nas próximas aulas, nos próximos vídeos, quando vamos conversar sobre doenças provocadas por protozoários. Aqui foram então características, classificação dos protozoários e os tipos de reprodução. Abraço do macrófago, até a nossa próxima aula.